Olá, tudo bem? Bom, antes da gente começar a pôr a mão na massa, eu acho que é bem importante eu só deixar essa dica aqui para você e fazer alguns comentários bem pontuais para esse momento e escopo de curso, né, de ser algo mais starter, é claro, focado ali dentro do Laravel na sua implementação, mas quando a gente fala de REST, a gente acaba tendo em mente, né, ou se você não conhecia, você não sabia, está aqui, por isso desse vídeo, por isso dessa aula. O REST, ele nasceu, tá, da tese de doutorado do Roy Fielding. E aí tem toda uma especificação, toda uma linha arquitetural que vai te mostrar o que vai ser o REST, como ele vai ser implementado, tá bom? E no fim, resumindo aqui pra gente, a ideia que o Roy Field trouxe ali, quando ele pensou no REST, foi justamente trazer para a gente uma melhor abordagem, um melhor uso do protocolo HTTP. Então, fazer um melhor uso dos recursos, fazer um melhor uso dos endpoints, fazer um melhor uso da própria ideia do envio, da intenção na requisição que você está realizando, tá? E aí vai ter um terminho também que a gente vai escutar bastante, que é REST é um deles, RESTful é outro, né? Apesar que só tem um sufixo a mais, né? E dá a ideia, quando a gente traz ali o full, né? Algo completo. Então, RESTful seria mais ou menos, se a gente quisesse traduzir para algo entendível, seria a aplicação completa do REST. Então, vai ter algumas indicações, alguns caminhos que vão me mostrar que eu tenho o RESTful implementado e realmente a minha API ela não é somente o REST, mas é o RESTful. E o que poderia dar essa diferença em cima desses dois acrônimos, né? Basicamente, você pode, por exemplo, seguir alguns pontos desse estilo arquitetural proposto pelo REST, da tese do Roy Fielding, e ignorar outros, vamos dizer assim. Então, você tecnicamente, nesse momento, nesse cenário, não teria algo RESTful. Você teria algumas coisinhas baseadas no que o Roy planejou ali, filosofou ali na sua tese, aplicando esses estilos, né, escrevendo esses estilos ou essas diretrizes de arquitetura que tem que ser seguidas, né, para que você tenha de fato a aplicação daquele acrônimozinho que é o REST ou RESTful. E aí, voltando ao que eu estava comentando, eu posso usar, vamos dizer assim, eu posso usar o melhor aproveitamento dos recursos, mas posso ignorar outros pontos. E aí, no caso, a gente estaria usando o REST, mas a nossa API não seria tecnicamente o RESTful. Tudo bem? Então, para que eu tenha o RESTful completo ali, eu tenho que, de fato, seguir todos os caminhos que o Roy planejou. A gente tem também no mercado uma que a gente chama de níveis de maturidade quando se trata de APIs, que foi organizado ali por Richardson, tá? Onde a ideia é justamente você aplicando cada um desses níveis de maturidade que você consiga chegar mais RESTful possível, né? Se a gente puder chamar dessa forma. Não quer dizer que só de eu estar, por exemplo, colocando o meu endpoint que vai receber um verbo HTTP específico, ele vai agir de tal forma, ou eu estar fazendo X ou Y, que eu vou estar garantindo que a minha API vai estar com maturidade suficiente e vai ser REST nesse ponto, tá bom? Então, o Roy, ele teve ali as suas especificações na sua tese de doutorado e envolve justamente o melhor uso do protocolo HTTP, as intenções, os recursos. A gente vai ver todos esses detalhezinhos aqui nesse momento mais starter. Você vai sair daqui entendendo o que é o endpoint, o que é o recurso, como a gente passa a intenção com os verbos HTTP. Eu vou te mostrar alguns momentos aqui também até o final, até para você prosseguir para próximos passos e ir evoluindo. O que seria basicamente esse caminho das maturidades, tá bom? E aí a gente vai sempre estar ali recapitulando na prática aos pontos principais para esse primeiro momento que tem a ver com a tese do Roy. Tá? É claro que eu não vou estar trazendo aqui a tese completa, na intenção inclusive, mas o ponto dessa aula é justamente trazer para você esse nome, Roy Fielding,
para que você consiga também ter isso aí em mente e fazer buscas e se aprofundar mais nessa visão do próprio autor, né, do próprio especialista que iniciou através da sua tese de doutorado essa questão do REST, tudo bem? E aí, claro, o REST, em alguns momentos você vai ver alguns artigos. Ele tecnicamente não é só você também tipo retornar JSON ou XML. Caracterizar uma API como REST não é simplesmente só ela retornar o JSON, né? Então você tem várias camadas, vários detalhes que vão dar a característica do REST naquela API. E evidentemente, tudo isso baseado na tese do Roy. Então, existe uma maturidade, existe um caminho, mas também eu quero deixar bem claro para você não, vamos dizer assim, eu dando esses pontos, comentando essas questões, possa ser que você comece a ficar até um pouco receoso, né? Tipo, nossa, será que eu vou realmente aprender o REST, ou o que eu estou fazendo hoje não é REST, ou qualquer coisa assim? É para isso que a gente tem justamente um ponto em que é bom a gente referenciar quem criou, para que você consiga aí buscar, né, conceitos em cima daquelas buscas baseadas naquele autor, para que você consiga ver, ele escreveu isso e isso, colocar os tópicos e etc. E eu estou próximo do que ele está escrevendo ali, eu estou próximo das diretrizes arquiteturais que ele propôs, eu estou aplicando algumas, e eu posso agora, baseado na leitura de um resumo, vamos dizer assim, da tese do Roy, eu consigo entender que falta isso, isso e isso para mim melhorar a minha API REST e assim de fato torná-la REST ou de fato torná-la RESTful, tá bom? Então, aqui é só um momento inicial, é um momento mais de conversa, mas a ideia é que a gente saiba quem é que teve de fato a ideia do REST. Ele não é que ele criou um protocolo novo, ele só trouxe, se a gente puder chamar assim, e não é só, né? Ele trouxe uma visão de você dar mais significado, em primeira instância, à questão do protocolo HTTP e o melhor uso dele, tá? E aí é claro que a tese dele vai muito além do que somente isso, mas aí é um pontapé inicial para que a gente entenda o REST em si, né? Da visão do próprio autor, e quando, né, vamos ter o RESTful envolvido, tá bom? Nesse primeiro momento, como eu comentei para você, nesse material eu vou focar em te mostrar como criar essa API REST com Laravel aqui nesse caso. Vamos fazer acréscimos pontuadas também pela visão de maturidade de uma API REST, tá bom? E aí você ter todo esse conhecimento no decorrer da jornada, tá? Em um dado momento aqui também nesse caminho, eu vou parar e vou te dizer, olha, esses são os pontos principais que permeiam a visão do Roy para a API REST. Quando eu começar, inclusive, também a te mostrar o que são os níveis de maturidade, e aí a gente continua aplicando um pouco dessas visões no que a gente vai trabalhar na prática aqui, tá bom? Mas esse momento é mais para a gente conversar mesmo, te mostrar quem é de fato o autor da tese sobre o REST, tá? E aí você também ter esse nome aí para fazer pesquisas e se aprofundar cada vez mais, tá bom? Então é isso, vamos lá para a gente começar de fato agora a pôr a mão na massa, vamos lá.